No dia 26 de setembro, próxima quinta-feira, será realizada a terceira audiência pública para revisão do plano diretor e da lei de zoneamento aqui de Jaú. O encontro será no auditório da FATEC a partir das 7 horas da noite. E quem vai passar mais detalhes para a gente é o secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Carlos Ramos. Secretário, queria que você falasse para a gente um pouquinho, então, quais são os principais pontos que devem ser discutidos nessa reunião. Nós estamos seguindo um cronograma de estudos em relação ao plano diretor e lei de zoneamento. E os dois pontos principais, é importante que todos participem. Nós vamos primeiro falar em relação à mobilidade urbana. Nós vamos discutir a questão do que a gente chama de anel urbano, que é um mecanismo que une ruas e avenidas na cidade, cujo objetivo é desafogar o trânsito no centro da cidade, aquele trânsito inútil. Porque Jaú tem uma característica de trânsito pendular. As pessoas moram de um lado da cidade, estudam do outro, e isso faz com que muita gente passe pelo centro, carregue o trânsito, mas não pare no centro. Então, esse sistema de anel é uma forma moderna de desafogar, de criar vias alternativas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é muito importante, em relação aos parâmetros de construções. Desde quando o plano diretor, desde a sua primeira versão, o plano diretor e lei de zoneamento entraram em vigor, se discute que os parâmetros são muito rígidos. Eu estou dizendo, por exemplo, sobre recuos, você vai construir uma casa. Então hoje você tem que deixar, dependendo do lugar, recuo frontal, recuo lateral, no fundo, a questão de taxa de permeabilidade, de ocupação, tem vários parâmetros que, segundo o pessoal, o Conselho de Desenvolvimento, a própria Associação dos Engenheiros e Arquitetos, entendem que estão inviabilizando alguns projetos. E mais, muita gente está nos assistindo, vai reconhecer isso, muita gente não consegue regularizar o seu imóvel hoje por conta desses parâmetros. Então, pessoas que construíram lá atrás e ainda não foram regularizar, ou que tentaram construir no meio desse processo, ele tem uma casa, mas ele não tem a garantia do seu patrimônio, não tem escritura, e não consegue na prefeitura. Nós temos muitos casos assim. Então nós queremos, por um lado, estabelecer novos parâmetros, para que seja uma coisa mais atual, mais condizente com a nossa realidade, esse é um objetivo, e por outro lado, criar um mecanismo, e eu vou em primeira mão te falar aqui, nós vamos propor, entre outras coisas, o que ainda não é um nome oficial, mas um apelido seria o Casa Legal, que é um programa, nessa lei, a gente criar a possibilidade das pessoas virem regularizar o seu imóvel. Então, criar um mecanismo bastante objetivo, que a pessoa que hoje, são milhares de casos, não tem um imóvel regularizado, possa vir sem medo, né? Sem medo, e vir aqui na prefeitura, poder regularizar dentro de novos conceitos, novos parâmetros. Com isso, a prefeitura ganha, porque nós vamos ter uma realidade, uma cidade mais regularizada, a arrecadação melhora, porque também o IPTU corresponde a esse tipo de regularização, e para o cidadão é importante. Eu vejo muita gente que construiu, mas que no papel ainda não é dono, porque não tem o registro. Então nós vamos criar também um mecanismo para que as pessoas possam ter o direito da casa própria, do imóvel no seu nome. Bom, nós sabemos que tanto o plano diretor quanto a lei de zoneamento são dispositivos complexos, né? E por isso essa revisão está sendo realizada em etapas. Esta é a terceira reunião. Quais são os resultados das primeiras duas reuniões? É importante tocar nisso, porque essa foi uma opção, inclusive pela experiência. Em outros momentos, se discutia tudo, fazia um calhamaço de regras, né? E enviava para a Câmara sem aprofundar os pontos. Isso, a experiência mostrou que foi terrível. Quer dizer, nós tivemos uma lei que está em vigor hoje, é uma lei contraditória, que trava o desenvolvimento da cidade. Então, essa metodologia que a gente está adotando, de fazer por partes, ela é uma forma de ser mais objetivo e já ter resultados práticos imediatos. E no caso do trabalho até agora, já foi encaminhado ao prefeito, já deve nos próximos dias seguir para a Câmara para ser votado. Nós redesenhamos todos os corredores, que a gente chama corredores de negócio. Isso foi muito importante. Eu vou dar um exemplo para as pessoas. Nós estamos redefinindo o crescimento da cidade. Por exemplo, quando no plano diretor a gente estabeleceu agora
que nós vamos expandir os corredores de negócio, no sentido Jaú-Bauru, por exemplo, onde está sendo construído o Hospital da Unimed, a Faculdade de Medicina. Quando a gente faz isso na lei, nós vamos aprovar, e se tudo correr bem, nós vamos aprovar sem mudanças, nós estamos dizendo, é para cá que vai criar um desenvolvimento sustentável, é para cá que nós vamos atrair investimentos grandes. Então isso é importantíssimo. O plano é justamente essa definição de diretriz. Então já vai para a Câmara essa redefinição dos corredores, dizendo para onde a cidade deve crescer, dizendo qual é a forma de integrar a cidade com a região, para que Jaú se torne um polo regional, isso é importantíssimo. Então esse é um ponto. E outro ponto que também segue para estimular os imóveis preservados. Hoje, se você tem um imóvel preservado e você quer montar um restaurante ou quer montar um escritório, alguma coisa, você tem que ficar apresentando vagas de estacionamento, né? Mas esses imóveis geralmente não têm vagas de estacionamento, não tem como recuar. Então se cria uma burocracia burra que só emperra a coisa. Então o que nós propusemos que acabe com isso. Você tem um imóvel preservado, dê uso para ele, que essa exigência de estacionamento não vai ter mais. Para a gente começar uma política de estímulos. Então isso já vai seguir para a Câmara, mas como eu disse, é um passo, as pessoas não têm ideia do quanto isso vai repercutir, porque se você vai em cidades que cresceram, elas tomaram essa decisão em algum momento, a decisão de os eixos de crescimento. É isso que nós vamos fazer, e já estamos fazendo aqui em Jaú. Secretário, agradeço as suas informações. Então, todos convidados para a audiência pública no dia 26 de setembro, a partir das 7 da noite, no auditório da FATEC, que fica na rua Frei Galvão, sem número, ali no Jardim Pedro Ometo.